senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. E sejam bem-vindos ao Conference Call dos resultados do segundo trimestre de 2019 da CIA Hering. Informamos que todos os participantes estarão conectados à conferência apenas como ouvintes, durante a apresentação da empresa. Posteriormente, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas para os senhores participarem. Caso seja necessária alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno e do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Fábio Hering, presidente da companhia, o senhor Rafael Bossolani, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e o senhor Thiago Hering, diretor executivo de Negócios. Os executivos farão uma introdução inicial e, em seguida, responderão às questões formuladas. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Fábio Hering. Por favor, pode prosseguir. Olá a todos, quero cumprimentá-los, agradecendo a participação nesse nosso call de resultados do segundo trimestre de 2019. Resultados que vieram bem abaixo das nossas expectativas e do que a gente tem construído para a companhia, mas junto com isto, a visão nossa é de que a energia tem aumentando e que o rumo em que nós temos colocado os negócios para todas as nossas marcas e para todos os nossos canais, ele mostra que estamos de fato criando um futuro próspero para a companhia. Durante a apresentação que será feita pelo Rafael, a gente já vai poder entender melhor, porque este sim é um trimestre em que deve-se procurar com profundidade entender os fatos e os ocorridos para se ter uma boa análise dos resultados alcançados. E, na sequência, com enorme importância, eu acho que a sessão de perguntas e respostas, ela trará ainda mais esclarecimento. Então, eu reafirmo assim, esse foi, sem dúvida, um trimestre em que, para ser bem compreendido, bem entendido, precisa de uma análise mais profunda do que normalmente se faz, né? Tivemos, tanto no top line, quanto também nas nossas margens, tanto bruta quanto margem EBITDA, fatos que impactaram negativamente o trimestre, e esses fatos eles são, na sua maior parte, não recorrentes, e também alguns fatos que são talvez negativos num primeiro momento, mas positivos para a construção dos nossos negócios futuros. E eu me refiro aí, por exemplo, aos investimentos que fizemos em comunicação das marcas e principalmente da marca Hering. Então, dando este rápido diagnóstico do segundo trimestre para iniciarmos a conferência, eu queria passar a palavra ao Rafael agora para que ele fizesse a exposição dos resultados do segundo TRI com comentários, e volto a insistir que este sim é um trimestre em que a gente, para entendê-lo direito, precisa ir com mais profundidade aos detalhes dos acontecimentos durante o segundo trimestre. Lembro a todos que já no call do primeiro TRI, nós citávamos que mudanças estavam em curso, tinham sido iniciadas em final de fevereiro, começo de março, e essas mudanças, elas de fato foram implantadas, principalmente durante o segundo trimestre. E mudanças relacionadas, inclusive, a gestores da companhia, com mudanças significativas na nossa diretoria. Então, isso tudo também trouxe uma dinâmica nova, muito energizada e positiva, e, por outro lado, trouxe
o que é evidente, alguns custos rescisórios por conta de medidas que foram tomadas e que a gente vai comentar aqui na apresentação. Então, eu quero agora então pedir ao Rafael que dê sequência fazendo a apresentação e depois estaremos, Rafael, Tiago e eu, à disposição para os questionamentos que virão. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado pela presença na nossa conferência, na nossa teleconferência do segundo trimestre. Bom, então esse segundo trimestre, né, ele foi marcado por uma alta dispersão de performance e de volatilidade das nossas vendas. A gente observou uma desaceleração acentuada a partir da segunda quinzena de abril e que acabou perdurando aí durante o restante do trimestre, reflexo principalmente do efeito climático nas regiões sul e sudeste, né, as regiões frias. Dos aprendizados assim, desse trimestre, percebemos a importância de adaptar no nosso calendário de coleções do primeiro semestre e do nosso portfólio de produtos, visando minimizar aí, os riscos associados a essa sazonalidade, né? E é importante destacar que, apesar dessa desaceleração de vendas, a gente segue focado na execução das nossas diretrizes estratégicas, investindo no fortalecimento das marcas e na busca contínua pela eficiência operacional. Nós fortalecemos os investimentos em marketing com o propósito de aumentar o consumo, o desejo de consumo das nossas marcas, através de uma comunicação institucional consistente, né, e que acelere a conexão com o nosso consumidor através da nossa proposta de valor. Hoje, a marca Hering aparece em primeiro lugar entre as marcas de roupas mais lembrada pelos consumidores, né? E os nossos esforços eles estão focados na oportunidade de transformar este awareness em compra. Adicionalmente, destaco que o trimestre a gente adequou a nossa estrutura organizacional para esse ciclo de transformação, no qual a gente busca uma cultura aí, com forte traço empreendedor, maior autonomia e também meritocracia. E esses movimentos acabaram impactando a lucratividade do segundo trimestre, conforme eu vou explicar mais à frente aí da apresentação. No entanto, geram importantes sinergias para a companhia aí nos próximos meses e no próximo ano, principalmente. Vamos então para o slide 3, onde a gente pode ver que a receita bruta da companhia alcançou 422 milhões, né, 0,4% superior ao ano anterior. Como eu mencionei anteriormente, esse trimestre se mostrou desafiador em razão das temperaturas mais altas que a média histórica, o que prejudicou as vendas dos itens de coleção de inverno, principalmente nas categorias de overtops, né? Entenda-se aqui tricôs, casacos e jaquetas. Por outro lado, as demais categorias, tais como calças, camisetas e acessórios, apresentaram um crescimento de vendas nos mesmos patamares observados aí nos últimos trimestres. Tá? As vendas das lojas operadas pela companhia, as lojas próprias, apresentaram uma alta de 5,8%, né, totalizando aí mais de 80 milhões de faturamento, resultado aí do crescimento do same-store sales e aumento da produtividade por metro quadrado, advindo aí principalmente da melhor execução no ponto de vendas, a despeito da redução no número de lojas que a gente observou. As lojas online, as web stores, mantiveram a trajetória de crescimento, subindo mais de 36% e totalizaram 15 milhões de faturamento. Foram favorecidas aí, principalmente pelo aumento do fluxo de visitas nos nossos sites e uma melhora na conversão. Além da intensificação do marketing nesse segmento, nesse trimestre a gente também implementou diversas novas funcionalidades nas nossas plataformas com o objetivo de aprimorar a experiência de compra do consumidor, né? Então a gente implementou um chatbot para interação com o consumidor através do uso de inteligência artificial, além de diversas evoluções nas ferramentas de busca. As vendas desse canal já representaram aí cerca de 4% do nosso faturamento nesse trimestre.
Com relação ao canal de franquias, as vendas totalizaram 129 milhões, né, uma queda de 1,6% versus o segundo trimestre de 2018. Esse resultado ele foi influenciado pelo menor volume de pedidos de reposição, né, decorrente do baixo giro de produtos que a gente viu nas lojas. Apesar desse declínio, é super importante a gente destacar a preservação da sustentabilidade da nossa rede, através do dimensionamento dos níveis de estoque frente à redução do número de coleções e o equilíbrio que a gente observa entre o sell-in e o sell-out. Já as vendas do canal multimarca, elas expandiram 0,2%, né, frente a uma recuperação macroeconômica um pouco mais lenta, apesar de a gente ter conseguido ativar mais clientes nesse trimestre. Passando então para o segundo slide, a rede Hering, eu queria destacar aqui uma mudança, né, que nesse trimestre a gente unificou os dados da rede Hering Store e da Hering Kids, em razão da consolidação da gestão das marcas, né? A gente passa a gerir essas duas marcas dentro da mesma unidade de negócios a partir desse trimestre. Dito isso, as vendas totais sell-out da rede apresentaram queda de 0,5% em comparação ao ano anterior, e foram influenciadas pela redução aí de quase 6% da área de vendas, né, fruto do fechamento de 26 lojas nos últimos 12 meses. E aí eu queria destacar só o aumento no faturamento por metro quadrado, né, que expandiu 5,5% nesse período. Bom, as altas temperaturas impactaram as vendas sell-out das regiões frias, né, que são responsáveis aí por cerca de 80% do nosso faturamento, né, e essa queda ela é explicada pela menor venda de overtops, né, apesar do crescimento de semi-store sale nas demais categorias, nos mesmos patamares observados no trimestre anterior, como eu já mencionei anteriormente. Indo então para o slide 5, a gente vê que o lucro bruto atingiu 156 milhões, pouco mais de 156 milhões, que representou um crescimento aí de 0,5% em relação ao ano anterior, com uma expansão de margem bruta, né, de 50 basis points, atingindo aí 43,4%, influenciado principalmente pela melhor utilização da nossa capacidade fabril. Queria ressaltar também que parte desse ganho ele foi parcialmente compensado por uma maior provisão nos estoques aí para produtos obsoletos, né? Indo então para o slide número 6, as despesas operacionais elas totalizaram 132 milhões, né, um crescimento aí na ordem de 17%, e esse crescimento está relacionado essencialmente a um aumento aí de mais de 14 milhões nos investimentos em marketing e as rescisões trabalhistas na ordem aí de 8,3 milhões nesse trimestre, que representa um crescimento de quase 4 milhões versus o mesmo período do ano anterior. Então, se a gente isolar esses dois eventos, né, os investimentos no marketing e as rescisões trabalhistas, as demais despesas operacionais, né, correntes da companhia, tiveram um crescimento aí de 1,4% no trimestre. A gente está investindo no marketing de uma maneira consistente desde o segundo semestre do ano passado, né, através principalmente de campanhas institucionais, como parte da nossa estratégia de fortalecimento e aumento do awareness das nossas marcas, né, além da busca aí contínua pela aproximação com nossos consumidores, né, conforme eu já destaquei. Eu queria destacar também que as reorganizações realizadas nesse trimestre, elas visam ganho de eficiência operacional, produtividade, né, e melhora na nossa operação. Além da otimização da estrutura organizacional, a gente concentrou algumas atividades fabris, né, através do encerramento de uma das unidades, a unidade de Encano, em Santa Catarina. A gente concentrou essas atividades numa segunda unidade fabril nossa no mesmo estado. Então, indo para o próximo slide, a gente vê que o EBITDA atingiu 46,2 milhões, né, uma queda de 20,4%, enquanto que a margem EBITDA atingiu 12,8%, uma queda de 320 basis points versus o ano anterior, né? O resultado ele foi impactado
principalmente pelo aumento nas despesas operacionais, como já mencionei no slide anterior, e isso tudo já considerando aí os efeitos do IFRS no EBITDA, o IFRS 16. Indo então para o slide 8, o lucro líquido apresentou uma queda de 29%, né, totalizou pouco mais de 40 milhões de reais, em razão do declínio do resultado operacional. A despeito da redução do lucro, destaca-se o crescimento do nosso resultado financeiro líquido, né, que totalizou 11 milhões no trimestre, 45% acima do mesmo período do ano anterior, que decorre aí da maior receita de juros obtida com maior caixa médio do período, né, além de uma variação cambial líquida favorável nos resultados. Os investimentos no trimestre, no slide 9, por favor, os investimentos no trimestre totalizaram 9,2 milhões, né, e foram destinados principalmente a evoluções do nosso portal de vendas B2B, evoluções do nosso parque industrial e automações de processos logísticos, além aí de algumas aquisições de novos pontos, expansão de reformas das nossas lojas. Então, no slide seguinte, né, olhando o fluxo de caixa, observamos que a companhia gerou pouco mais de 19 milhões de reais em caixa livre, é uma redução versus o segundo trimestre do ano anterior, em função aí do menor resultado operacional, combinado com um maior investimento em capital de giro que, notadamente, está concentrado nos estoques de produtos acabados. Tá? O ciclo de conversão de caixa, no entanto, reduziu 10 dias, tá? Em função das ações que a gente tem tomado para alongamento de prazos com fornecedores desde o ano passado. Eu queria ressaltar também a aprovação do pagamento de 50 milhões de dividendos aí adicionais no mês de setembro, né? O que faz com que a gente totalize quase 94 milhões de reais de distribuição de proventos neste primeiro semestre do ano. Tá? Por fim, indo para o slide 11, entendemos que apesar da recuperação mais lenta dessa atividade econômica e uma queda no nível de confiança dos consumidores no trimestre, né, a gente se mantém bem otimistas em relação ao ano de 2019. Né? A gente continua focado na recuperação sustentável das nossas vendas, na execução das nossas prioridades estratégicas e no balanceamento da operação e na manutenção da saúde da nossa rede de negócios. A gente também permanece focado em aumentar o desejo do consumo das nossas marcas, né, através dessa consistência que eu mencionei dos investimentos no marketing, desenvolvimento de produtos, né, e foco no relacionamento com os nossos consumidores. Além disso, a gente segue buscando ganho de produtividade, né, com otimização das nossas plantas fabris e fortalecimento também da nossa rede de distribuição. Então, por fim, a gente entende que a retomada consistente do crescimento de vendas, né, aliada à manutenção da nossa margem bruta, a otimização do nosso capital de giro e a alta alavancagem operacional são aí vetores bem importantes para a melhora do resultado da companhia e para a geração de valor para o acionista. Então, era isso. Eu queria agora passar a palavra para a operadora para iniciarmos aí a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que eventuais perguntas de jornalistas sejam encaminhadas à senhora Ana Cláudia Câmara, da assessoria de imprensa, pelo telefone 11 3846-5787 ou pelo e-mail anaclaudia.câmara@approach.com.br. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Macruz, do Itaú. Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A pergunta primeira é sobre o multimarca. Será que vocês podem passar para a gente a percepção de vocês com relação a share,
crescimento desse mercado, se é razoável dizer que a gente vai voltar a ver esse produto dentro da Hering crescer quando a economia melhorar. Quais são as iniciativas, além da digitalização que vocês falaram no release, que vocês estão tocando para fazer com que essa linha volte a ser uma linha que gere valor, que cresça na companhia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta um pouco mais subjetiva. Eu queria ter um pouco mais de KPIs sobre a loja nova de vocês, a Basic Shop. Eu sei que vocês têm lançado lojas novas, inclusive uma recentemente aqui no Cidade Jardim. Qual que é o foco dessa loja? Qual que é o objetivo dessa loja? Hoje ela está como franquia, mas imagino que ela possa ser uma avenida de crescimento via loja própria. O que vocês puderem falar para a gente, Thiago, seria muito interessante. 2 perguntas. Obrigado. Bom dia a todos, aqui é Thiago. Começando pela segunda pergunta, a gente tem desafiado o time a construção e a concepção de novos formatos de negócio. E acho que o Basic Shop está dentro desse contexto. A gente assistiu nos últimos anos uma forte expansão da companhia no seu negócio com um único formato. E, em parte, isso também ocasionou esse recente saneamento da rede que a gente tem feito. A gente entende que é importante oferecer formatos alternativos, uma vez que nosso país tem muitas e relevantes diferenças de naturezas diversas, na região, público e potencial de consumo. Então, o Basic Shop é um desses lançamentos. A gente recentemente também tem pilotado, experimentado um outro modelo alternativo, que é a franquia Light. E em breve temos a ideia de provocar e lançar outros formatos. Sobre o Basic Shop, a gente tem hoje 4 lojas em operação. A mais antiga está em operação desde dezembro do ano passado e, so far, tem traduzido números bem interessantes, acima, inclusive, do planejado. O próprio franqueado que inaugurou essa primeira loja inaugurará mais 2 esse ano. Então, é uma prova de que o modelo tem tornado satisfeito aqueles que empreenderam junto conosco. A ideia do formato é oferecer dentro de uma loja, num formato compacto, o nosso core business, né, a nossa linha principal, as categorias-chave, com alta densidade e boa produtividade por metro quadrado. E a gente tem testado esse modelo principalmente em zonas de uma jornada de compra mais de conveniência. Então, lançamos recentemente na rodoviária do Rio de Janeiro e agora mais em agosto na rodoviária do Tietê, em São Paulo. E também, de outro lado, apresenta uma solução bem interessante para shoppings em que a jornada de compra desse consumidor mais chamado de high-end é muito focada no nosso básico. Então, acho que são esses elementos. A gente ainda está refinando o modelo, on track dos indicadores e buscando aperfeiçoá-lo. O próprio Cidade Jardim, inaugurado nessa semana, já traz alguns ajustes, um refinamento desse modelo. E aí, indo para a primeira pergunta sobre o multimarca, a gente vê sim, reconhece um cenário bastante desafiador nesse segmento, né? A gente não tem visto os nossos principais concorrentes com um crescimento efetivo, substancial nesse segmento, mas, por outro lado, a gente acredita que, por algum tempo, pecamos em inovar, em provocar novas agendas nesse segmento, nessa unidade de negócio. Então, iniciamos em abril uma jornada de transformação, tivemos algumas chegadas de executivos novos, o fortalecimento de outros membros do time, redefinição de papéis, e a nossa estratégia, ainda que recentemente iniciada, ela se baseia em 4 pilares, né? Então, uma redefinição do modelo de relacionamento, buscando trazer uma proposta mais justa, mais coerente, que valorize a frequência de compra e não somente o volume. Trouxemos para próximo os representantes e todos aqueles stakeholders que compõem esse segmento e
e as trocas têm sido muito positivas, muito francas, eles têm contribuído bastante para o aprimoramento do modelo. Um segundo pilar, que é a amplificação da experiência de showroom, anteriormente muito limitada ao transacional, e hoje uma experiência relacional, que agrega não só produtos, mas principalmente serviços e conteúdo. Então, nas últimas 2 coleções, a gente fez uma importante revitalização desse ambiente físico, não só apresentando nossos produtos de uma maneira muito mais efetiva, mas também adicionando serviços, conteúdo, palestras, tentando também capacitar, ajudar o nosso parceiro de negócio a como pilotar e como desenvolver e como dirigir melhor aquele negócio, ainda mais num momento de desafio macro. A gente tem também buscado uma segmentação maior de sortimento, de mix para o canal. A gente lançou no último showroom alguns artigos exclusivos que têm o objetivo de gerar volume, produtividade nesses clientes e com isso garantir a recompra, a frequência maior. Um terceiro pilar da revolução digital, que não se limita apenas ao Conecta, que é a nossa plataforma B2B, que tem ganhado muito em aderência, mas também a gente tem investido em ferramentas melhores de geração de lead, geomarketing. Também temos uma parte do nosso projeto maior de CRM dirigida a esse multimarca, a esse cliente B2B, com melhor personalização da oferta, enfim, oferecendo de fato aquilo que vai gerar produtividade e vendas para ele na ponta. E por último, a gente tem agregado uma visão mais forte de sell-out, tanto no time, nos nossos gerentes e representantes, com mais expertise de produto, com novos elementos de gestão do ponto de venda, com um aporte de know-how dos nossos times de visual merchandising e trade, para garantir o giro na ponta e, com isso, o reestabelecimento de um ciclo virtuoso dentro do nosso ecossistema multimarca. A gente tem uma ambição próxima de pilotar em VQs um sistema de leitura de vendas para justamente conseguir, de fato, consolidar essa visão sell-out e tornar todas essas intervenções que estamos fazendo no ponto de venda ainda mais efetivas. Acho que isso é um apoiado geral. Sobre a parte do share, eu acho que ainda é prematuro concluir qualquer coisa. A gente tem encomendado alguns estudos, mas a agenda hoje é de transformar, de amplificar, de otimizar esse nosso modelo de relacionamento, estar mais próximo de todos os stakeholders, para que a gente consiga virar o jogo, trazer estabilidade nesse momento para esse canal, para que ele possa, numa segunda onda, voltar a crescer com mais força, mais significado. Baita resposta, Thiago. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rubem Couto, Santander. Bom dia, pessoal. Vocês podem falar um pouquinho de como o sell-out se comportou ao longo de julho, principalmente depois que o clima parece ter ajudado um pouco? E pensando de uma forma mais qualitativa sobre o segundo tri, de um ano para cá, vocês têm deixado bem clara a importância dessa área de inteligência do sell-out, parecem estar agindo de uma forma muito mais rápida dentro do in-season, mas que em situações como essa do clima acaba tendo um certo limite de eficácia, né? Então eu queria entender o que vocês aprenderam com esse tri que foi mais desafiador, se nos próximos anos uma situação parecida como essa acontecer de novo, como vocês planejam agir, tem alguma coisa a ser alterada na forma como vocês operam hoje, algo a ser feito de fato na visão de vocês? Obrigado. Bom, aqui é Thiago novamente. O que a gente pode antecipar de julho é que a gente, sim, conseguiu restabelecer níveis de crescimento nos mesmos patamares apresentados nos últimos trimestres, em oposição ao número reportado no segundo trimestre. Essa recuperação, reaceleração do crescimento same-store sales se explica também por níveis de temperatura mais baixos na região fria,
mas tivemos também bom desempenho em regiões não tão reféns de clima, fruto de uma melhor execução no nosso evento de liquidação, onde a gente historicamente perdia ao longo do ciclo a cadência de remarcação. A gente conseguiu fazer um evento inteligente, focando a remarcação nos overtops, naquelas categorias que geram fluxo numa liquidação de inverno, e, por outro lado, preservando preço e margem nas demais categorias e, de certa maneira, garantindo a saúde financeira da rede. E os resultados foram bastante satisfatórios. Em relação à segunda parte da pergunta, sim, eu acho que existem ótimas lições a serem aprendidas com esse inverno. A gente vive num país tropical, onde o inverno é um agente que a gente não pode contar, e estamos sim incorporando a nossa estratégia de curto e longo prazo alguns ajustes importantes. Então, a gente está em fase de planejar a nossa coleção de outono e inverno do ano de 2020, e nela já temos incorporados alguns ajustes. Poderia destacar novas categorias, mas não só. Dentro do mix core, um fortalecimento da nossa matriz de malha e moletom, onde a gente consegue claramente ser mais competente, mais assertivo, e que mesmo diante do inverno desafiador, essas categorias tiveram um desempenho bastante positivo. Temos que garantir o portfólio todo, mas precisamos definitivamente fortalecer as categorias-chave. Temos aí algumas outras hipóteses de um novo storytelling que não dependa só de clima, então estamos fazendo sim ajustes importantes nas coleções, e não só na coleção principal, mas com uma maior segmentação do portfólio para a região quente, onde eu entendo que evoluímos nesse ano, mas ainda não estamos no estágio definitivo, e temos aqui dentro dos nossos pilares estratégicos uma maior penetração, um ganho de share na região quente. Por região quente entendemos do Rio de Janeiro para cima, né, norte e nordeste. Então, isso um pouco do que eu posso dividir nesse momento em relação a ajustes na estratégia futura. Bem claro, Thiago. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, são duas. A primeira dela vai um pouco na consultoria que vocês montaram para os franqueados. Então, olhando talvez um pouquinho para o aprendizado desse segundo tri, o que vocês viram que daria para ter sido feito diferente do lado da Hering para ter uma melhor reatividade aí, né, e girar um pouco a venda? E a segunda pergunta vai um pouco nessa maior ativação que vocês estão fazendo da marca, né? Vocês começaram a trazer de volta o marketing mais pesado desde o ano passado, então eu queria entender se até o final do ano a gente poderia pensar até uma aceleração desse marketing, dado que a execução na ponta está bastante melhor. Obrigado. Em relação é o Thiago novamente, em relação a esse trabalho consultivo que a gente tem feito com o franqueado, eu acho que as convicções não mudam. Faz parte da jornada a gente passar por esses ups and downs, né, por altos e baixos. Foi um trimestre bastante desafiador. Acho que ao longo das semanas a gente foi absolutamente atento e reativo. Tanto que numa análise mais granular a gente teve uma forte recuperação no pós-mães, e principalmente em junho e durante o evento de namorados, fruto de algumas ações corretivas feitas ao longo do trimestre e que se mostraram vencedoras. Acho que para o ano que vem, como eu respondi na pergunta anterior, a gente tem ajustes importantes nas coleções e na proposta de mix e sortimento. Tivemos um evento recentemente com os franqueados de planejamento da coleção de alto verão, e existe uma forte convergência de pensamento em relação ao que tem sido feito, em relação às construções e ajustes futuros. Então, nos sentimos aqui absolutamente confiantes. A gente tem aberto um canal
potente com eles para francas trocas e para a gente aprimorar o modelo. Eu entendo que os insights que vêm da ponta são igualmente importantes. A gente tem operadores profissionais, maduros, seguros e que, sem dúvida, também enriquecem a mistura aqui quando o tema é melhorar a operação, melhorar a execução no nível da loja. Em relação ao marketing, a gente tem planejado, principalmente para o quarto trimestre, um investimento absolutamente muito em linha com o investimento do ano passado. E se a gente pegar na memória, já no ano passado a gente acelerou bastante o investimento em marketing, né? Foi o primeiro trimestre com um crescimento expressivo no nível de investimento em marketing, foi o quarto trimestre de 2018. E não isoladamente, mas em conjunto com outras iniciativas, se provou bastante efetivo, não só e também não principalmente para a reação das vendas no curto prazo, mas para essa construção de longo prazo ou reconstrução da marca que a gente tanto ambiciona e tem trabalhado fortemente, né? É muito importante garantir consistência, e a consistência não vem só com investimento constante, vem também com uma linguagem constante, com atributos em que o consumidor reconheça e tenha mais facilidade de associar a marca, e com uma jornada que seja always on, né? Então, que a gente reconheça ao longo, na passagem dos trimestres, uma construção única e não uma soma de iniciativas que não conversam. Então, é assim que a gente tem pensado a estratégia de comunicação da companhia. Obviamente, a gente sempre espera colher também alguns resultados importantes no curto prazo, mas o importante é que a gente não abale a convicção e a construção futura que estamos aqui realizando. Perfeito, muito claro, Thiago. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tobias Stingling, Citibank. Bom dia a todos. Eu queria aproveitar um pouco, Thiago, essa questão do marketing especificamente. Quer dizer, no segundo TRI foram 14 milhões adicionais. Se a gente fosse analisar, a gente estaria falando quase de 100 milhões por ano. Eu sei que você falou que no quarto TRI o base já vai estar mais comparável, mas assim, eu queria entender qual que na medida do possível, qual que é o montante total então que vocês devem gastar nesse ano e como é que você consegue medir o retorno que você está tendo com isso especificamente? Quer dizer, vocês tiveram um gasto muito mais alto no período que, em função do clima, as vendas acabaram não indo muito bem. Como é que você mede o retorno desse investimento que você tem feito em marketing? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu queria entender se a tendência de margens, aí falando um pouco de margem bruta para o segundo trimestre, daqui para frente, o que a gente deve esperar? Se for mais promocional, como vocês estão falando agora, por outro lado, talvez você não tenha que fazer esse ajuste de estoque, então, assim, queria entender um pouco como é que a margem bruta poderia evoluir. E, por último, eu queria entender o estoque de produtos acabados, quer dizer, como é que isso vai conversar também com a margem, com a geração de caixa daqui para frente. Obrigado. Oi, Tobias, Rafael falando. Eu vou começar pela segunda pergunta, falando um pouquinho da margem e depois dos estoques, tá? Estão associados, mas assim, a gente segue ao longo desse ano com bastante foco na rentabilidade das nossas vendas, né, da qualidade das nossas vendas através da margem bruta. A gente deve ver a tendência que a gente tem observado ao longo deste ano também para o segundo semestre, tá? Os níveis de estoque, eles de fato subiram aí por volta de 12 dias, né? Mas eu acho que é super importante ressaltar que desses 12 dias, 8 dias mais ou menos, que dá quase 65%, são produtos básicos, né, que são para um crescimento esperado, um crescimento maior esperado agora para o segundo semestre, né? E eu tenho também outros 3 a 4 dias que são de produtos de verão, que eles estão antecipados para a entrada na loja, que já estão acontecendo a partir do mês de julho. Tá? Então, quando a gente olha, de fato, as coleções de inverno para trás, né, elas estão relativamente alinhadas com os níveis que a gente observou no ano anterior. Tá? Então, isso deve impor uma pressão limitada em termos de vendas de saldos, de desconto, daqui para frente. Tá? A gente tem um plano de ação já aqui de dissolve de estoques, né, que envolvem aí itens mais leves que poderão ser utilizados
aí nos nossos eventos de Black Friday, tal qual a gente fez no ano anterior, também uma desova através dos nossos outlets e também na web, né? Então, assim, a gente está seguro com relação à manutenção da nossa tendência de margem bruta daqui ao longo do segundo semestre. Com relação aos níveis de investimento no marketing, o Thiago vai mencionar um pouquinho com relação à mensuração, mas assim, o que eu posso te adiantar é que a gente tem duas ondas de investimento que são importantes, né? Uma no segundo trimestre, uma no quarto trimestre, como aqui já foi comentado, né? E com relação à manutenção desses investimentos, ela deve permanecer em níveis alinhados ao que a gente observou no segundo semestre do ano passado, né? Então, para te dar uma ordem de grandeza, todo esse investimento maior que a gente observou nesse segundo trimestre é o que deve se permanecer ao longo do ano. Desculpa, você pode repetir esse final que eu não entendi direito, Rafael? Esse delta, os 14 milhões? Exatamente, Tobias. Assim, o nosso segundo semestre ele deve se manter nos mesmos patamares do ano anterior, né? Intensidade de investimento, quando a gente já teve também as campanhas que a gente, de mídia, principalmente comunicação no ano passado, né? Foi quando a gente realmente começou os níveis de investimento maior. Então, esse delta mencionado, ele deve ser carregado até o final do ano. Tá ótimo, então. Mas aí na base é comparável, tá bom, obrigado. Isso. E acho que, então, apesar de não ter grande variação em relação ao ano anterior, a gente entende que temos uma verba substancial e interessante e importante para manter essa jornada de Always On que se iniciou no último trimestre do ano passado. E aí, entrando na parte da pergunta sobre a mensuração, o que a gente tem usado em parceria com a empresa Ipsos, que é uma empresa multinacional largamente reconhecida em pesquisa, a gente tem feito com uma periodicidade semestral e encurtando essa periodicidade, um monitoramento do que a gente chama do brand equity, né, do valor da marca. E o que a gente pode observar e dividir com vocês a gente tem evoluído no awareness, mas o que mais me chama a atenção positivamente é um aumento na consideração e na conversão. Uma vez que a gente, enquanto uma marca bastante reconhecida e capilar no Brasil, a gente já tinha um nível de notoriedade ou de brand awareness significativo, a gente observa positivamente a evolução nas segunda e terceira camadas do funil de marca, ou seja, nos níveis de consideração e conversão, tanto na campanha do Q4 como nesse primeiro semestre de 2019. Fábio, só complementar que eu queria acrescentar rapidamente é o seguinte, quer dizer, nós, como já foi dito aqui, quer dizer, a gente tem duas grandes ondas de investimento em marketing e comunicação durante o exercício, que são o segundo trimestre, porque os eventos são fortes, Dia das Mães e Dia dos Namorados, e o quarto tri, que é o mais forte do ano, né? Esse modelo já foi iniciado no ano passado. A gente fez um quarto tri, um investimento bem maior em marketing. Nesse segundo tri, o investimento foi feito, o nosso investimento em marketing ele não tem sido propositadamente com viés promocional. A gente não está anunciando preço, a gente está construindo marca com o nosso investimento, né? E o que não teve nesse segundo trimestre, e aí por razões já exploradas e explicadas, dentre elas a falta de inverno, foi a venda para acompanhar e diluir esse investimento, né? Então, isso eu acho que é importante frisar. Mantemos, como sempre fomos, um controle rigoroso nas nossas despesas e investimentos. Essa companhia ela tem essa característica inserida dentro da sua cultura, né? Não é uma companhia que não olhe as questões de despesa, mas esse segundo tri ele foi carregado, e eu acrescento aí, além do marketing, com despesas não recorrentes relacionadas à reestruturação, né? Como citado. É isso. Obrigado.
Maravilha, perfeito. Fábio, se eu puder só última pergunta, eu não sei se aquele gráfico que vocês colocaram com sempre só sales excluindo lá os overtops, ele está em escala ou não, mas olhando os números, parece que as outras categorias teriam crescer em torno de 8%, 9% mais ou menos. Essa seria uma tendência normalizada, também já pegando um pouco essa tendência de julho que vocês falaram antes? Tobias, Thiago novamente, sim, está em escala e as outras categorias cresceram algo como low double digit, ou seja, em linha com os trimestres anteriores. Maravilha, ótimo. Obrigado, João. Bom dia. A próxima pergunta vem de Felipe Cassimiro, HSBC. Bom dia a todos, obrigado por tomar minhas perguntas. A primeira, eu queria fazer um follow-up sobre o comentário do Thiago sobre novos formatos e explorar uma outra parte. Eu queria entender o quanto é discutido internamente sobre novas marcas, né? além de PUC, se tem alguma possibilidade de criar uma nova marca ou até adquirir uma marca menor. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre e-commerce. Eu queria fazer um follow-up sobre o processo de onboarding na plataforma do Mercado Livre. E eu entendo que ainda é cedo, mas eu queria entender as primeiras impressões aí de vocês. Obrigado. Thiago, novamente, em relação a tentativa de ampliar o nosso portfólio de marcas, eu entendo que a gente tem aí dois momentos que não podem, inclusive, ser paralelos. O primeiro e mais importante é o fortalecimento das nossas marcas irmãs. Se a gente olhar para os números do trimestre e do semestre, a gente ainda tem um amplo desafio na PUC e na Desarme. A gente tem internamente discutido e formalizado um plano de reformulação para essas duas marcas. Dentro da reestruturação do modelo organizacional comentada pelo Fábio mais cedo, a gente trouxe novos e diferentes talentos e habilidades para a gestão dessas marcas na tentativa e no objetivo de tracioná-las mais. Né? A gente está bastante frustrado ainda com os resultados mais recentes, mas entendendo que essa nova abordagem e um novo plano vão fazer, e essa companhia tem sim uma ambição clara de ser uma forte gestora de marcas. Em relação à possibilidade de aquisições ou lançamento de novas marcas, é uma agenda que a gente tem olhado de maneira talvez um pouco reativa ainda, pouco proativa, e estamos ainda numa fase de tentar conceber, entender melhor o que seriam os atributos, os elementos importantes a serem reconhecidos numa marca, seja uma marca lançada ou uma marca adquirida, garantindo que esses atributos sejam absolutamente sinérgicos com a nossa proposta de valor enquanto companhia, e que tragam, que essas marcas, uma vez dentro do nosso ecossistema, que elas tragam mais eficiência para o modelo e que elas também possam beber e absorver da nossa estrutura de sourcing, da nossa capilaridade e capacidade de distribuição. Então eu entendo que todos esses pontos têm que se conectar para que a gente faça boas escolhas nesse caminho. Em relação ao e-commerce, acho que a pergunta foi especificamente sobre o lançamento da loja oficial no Mercado Livre. A gente ainda não tem fortes conclusões, é bastante recente, tem pouco mais de um mês. Os números de venda do primeiro mês até superaram a expectativa. A gente entende que ali existe uma missão dupla, não só de trazer mais receita para essa unidade de negócio, mas também de fazer a melhor gestão dentro desse complexo ecossistema que é o Mercado Livre da nossa marca, tentando formalizar, convergir para uma boa curadoria da marca dentro desse ecossistema. Acho que não conseguiria nesse momento ainda acrescentar mais elementos, mas poderia fazê-lo mais à frente aí, uma vez que a gente tenha mais uma leitura de vendas e uma leitura do ambiente mais clara a partir dos próximos trimestres. Sem problema, obrigado pelas respostas.
próxima pergunta vem de Gustavo Oliveira, UBS. Bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. A primeira pergunta é em relação ao Sell-in, a evolução do Sell-in nos showrooms recentes aí na Multimarcas. Thiago, você comentou bastante o detalhe do que vocês estão fazendo, o relacionamento, as mudanças que vocês estão fazendo, mas se você já viu algum impacto acontecendo agora no mês de julho, ou talvez até no final de junho. Nessa linha, eu queria entender também, vocês comentaram que vocês descontinuaram 2 coleções, né, primavera e a coleção de férias. Se isso já chegou, de certa forma, a impactar a venda do segundo TRI, ou se não, e como é que isso estaria evoluindo agora para o terceiro TRI, que eu imagino que talvez uma dessas coleções entraria agora no terceiro TRI. Imagino que você tem eficiência operacional, mas eu não sei o quanto isso ajudava ou não nas suas vendas. Queria entender um pouquinho essa dinâmica. E a última pergunta é se vocês já analisaram qual seria o possível impacto do sucesso da Basic Shopping nas suas lojas Hering normais. Eu entendi que você está falando que é como se fosse uma segregação dos melhores estoques sendo colocados numa loja menor, num formato diferente, né? Se isso teria impacto nas suas lojas Hering mais tradicionais, se vocês já pensaram a respeito disso e qual é a visão de vocês. Bom, Thiago, novamente, sobre o Basic Shop, eu entendo que, e como eu coloquei na resposta anterior, é um formato de negócios complementar. Entendo que ele, uma vez que a gente faça um spin-off de uma área tão forte dentro da nossa Hering Store, a gente traz o nosso core para locais onde formatos maiores ou mais complexos não teriam sustentação ou viabilidade econômica. E aí vale reforçar que cabe à companhia endereçar a melhor alternativa, o melhor formato de negócio para cada região, para cada empreendimento, com muito bom senso e coerência e bastante análise. O Basic Shop, ele também representa um laboratório para os básicos e pode trazer, sim, uma inovação, um aprimoramento da execução dessa área dentro das lojas completas, das lojas full. Então, eu entendo que temos benefícios diretos do modelo e alguns benefícios indiretos também que a própria rede Hering Store pode capturar. Vale saltar também que na Basic Shop a gente tem testado um formato de 100% de reposição automática desde o começo do ano. Sobre as coleções, eu vou repetir uma frase que eu digo sempre aqui internamente, a gente não deve governar sobre o número de coleções, né? Eu acho que a gente tem que atender às demandas, os insights do consumidor na ponta, e ele não nos pede coleções, ele nos pede sortimento, soluções, portfólio de produtos que atenda às suas diferentes ocasiões de uso e motivações de compra. Então, eu entendo que a reformulação do calendário de coleções não impacta em nada as nossas receitas, muito pelo contrário, compatibiliza melhor essa oferta de coleções aos anseios e às demandas que o consumidor traz todos os dias nas nossas lojas. A gente, inclusive, tem visto, quando a gente olha de maneira consolidada inverno e meia estação, ou primavera, que eram as coleções que compunham esse período, a gente vê um sell-through, um nível de giro e uma produtividade, inclusive, maiores, né? Ou seja, fazendo mais receita com menos SKUs. Então, a gente permanece bastante convicto dessa escolha, mas sempre perseguindo novas histórias, novas ativações que podem ou não vir no formato de coleção, ou de cápsula, ou de projetos, para atender esses anseios. Porque, repito, acho que o grande norteador da estratégia aqui é o consumidor. E em relação à primeira... Thiago, desculpa, só te interrompendo ainda mais nesse ponto, já que não teria impacto nas vendas, mas melhora bastante a eficiência operacional pelo que você está falando, se a tua venda no terceiro TRI melhorar,
você poderia ter uma alavancagem operacional grande? Teria alguma expectativa de ganho de margem já no terceiro e quarto tri que você poderia estar vendo disso? Ou não é tão grande assim? Só para tentar entender a simplificação do teu negócio sem grande impacto na venda, né? Eu acho que, em primeiro lugar, tem um impacto direto na rede, né? A gente ter a alocação mais correta por período e não por coleção, né? Porque no fim do dia, quando a gente planeja vendas para uma rede, a gente tem que ter em vista os 12 meses do ano e não o número de coleções, né? A única garantia que a gente tem é que o ano vai ter 12 meses, que a gente tem que abastecer e alocar da melhor maneira esses 12 meses e talvez numa outra condução, a gente não tinha essa perfeita sintonia e compatibilização com o calendário de varejo. Em relação a observar a evolução de margem nos trimestres seguintes, acho que mais do que... Acho que a reformulação do calendário de coleções é só um elemento, né? Acho que a gente tem trabalhado aqui de maneira absolutamente colaborativa, áreas de negócio, áreas de suporte, em outros elementos também que vão trazer mais eficiência para o modelo e evolução, avanços de margem. E aí, respondendo a primeira pergunta em relação ao sell-in do multimarca e ao showroom, o que a gente pôde observar nos showrooms que refletem na ponta, na receita, a partir do terceiro TRI, primeiramente, um ganho de produtividade, ou seja, um aumento no pedido médio, né, o cliente comprando mais itens e comprando mais em valor absoluto, que mostra que essa proposta de um showroom amplificado, de mais transferência de know-how em produto, de mais conteúdo e de uma apresentação da coleção mais encantadora, tem conseguido se traduzir em pedidos maiores e aumento da carteira de cada cliente. Em relação ao número total, eu entendo que esse é um ciclo evolutivo mais longo, que também sofre impacto do macro, e aí temos outras medidas que eu elenquei aqui mais cedo, que tem que produzir efeito para frente para que a gente possa observar de maneira consistente crescimentos na receita bruta desse canal. Está bem claro, muito obrigado. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento o conference call da CIA Hering. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado.